merismas. Vamos falar sobre transcrição de merismas. E para que isso possa acontecer de uma forma mais específica e de maior compreendimento, eu separei isso de duas formas. A primeira é o que são, ou seja, a sua definição. A partir do momento que a gente conseguir compreender o que são os merismas, aí a gente entraria na segunda parte, ok? Então é o seguinte, o que são os merismas? Em sua definição genérica é o seguinte, merisma é o conjunto de fatores, elementos e etc. que definem, distingue, caracteriza, especifica um fonema. Ou seja, é um conjunto de coisinhas que faz um fonema, um som, ser o que ele é. Ok? É um conjunto de elementos que faz com que o L não tenha o mesmo som que o R. Enquanto um faz R, o outro faz lá. Ok? Então, de forma bem genérica mesmo e até mesmo definitiva, merismas são isso. Um conjunto de fatores que definem, categorizam um fonema. E quais seriam esses fatores? Seriam 5 características. E essas características são exatamente aquelas que está pautado dentro desse quadro de transcrição de merismas, ok? E é o seguinte, quais seriam essas 5 características que eu ajeitei pra gente? É o símbolo, a letra ou o som que ele representa, o modo articulatório. E o que é o modo articulatório? É a forma em que o ar, durante o efeito, na verdade, a forma em como o ar se comporta no momento de efetuar aquele som, aquele fonema em especial, ok? Nós temos o ponto articulatório, que é na realidade a maneira como a nossa anatomia trabalha, ela se articula, ela se movimenta no momento de produzir o som ou fonema. Então, enquanto o modo fala sobre a passagem de ar no momento de fazer o som, o fonema, o ponto fala de como que a anatomia no aparelho fonador se comporta durante esse processo, ok? E por fim, as cordas vocais. E quando a gente fala de cordas vocais, a gente está falando desse músculo aqui. Isso significa o quê? Que durante o processo de efetuar um certo som, o lhá, o rá, o rá, o cá, por exemplo, essa musculatura aqui vai se expressar ou não. Se ela se expressa, ou seja, ela sofre alguma alteração, ela se movimenta de uma forma mais forte, mais intensa, expressiva, ela é sonora. Caso contrário, não houve um grande efeito, ela é surda. Então é assim que define as cordas vocais. Então, uma dica, inclusive, é você, quando for fazer um som, colocar a mão nesse músculo aqui e efetuar o som. Por exemplo, rá. Quando eu faço rá, eu sinto uma vibração, um movimento, uma expressividade nesse músculo aqui. Então, eu sei que o som de rá, ele é sonoro, ok? Então, vamos repetir, porque repetição gera fixação. Frase motivacional do dia é: perigoso é aquele que praticou o mesmo golpe 1000 vezes e não aquele que praticou 1000 golpes, ok? Então, o importante é a repetição, porque senão a gente não consegue pegar isso daqui, tá bom? Então, vamos lá. O que é merismas? É um conjunto de fatores e elementos que caracterizam, diferenciam e especificam um fonema, um som em especial. E quais seriam essas características? Elas são divididas em 5. Você precisa conhecer o seu símbolo, a letra ou o som que ele representa. Quem representa? Aquele símbolo. Ele possui um modo articulatório, ou seja, a forma em que a passagem do ar atua no momento de produzir o som, ok? E quais seriam, por exemplo, a forma que essa passagem do ar opera? Isso opera de 3 maneiras: oclusivas, líquidas ou laterais e fricativa. O que seria um modo articulatório oclusivo? É quando a passagem do ar é obstruída total ou semi-totalmente, mas de definição geral, total, como P e B. O ar precisa passar pelo aparelho fonador e quando ele passa, ele é obstruído. E aí até mesmo acontece essa explosão, né? P,
B, ok? Líquido é quando o ar passa pelo aparelho fonador, mas ele recebe uma obstrução. Então, o ar, ele entra pela cavidade bucal, que é esse vão, entra pela cavidade bucal e acaba se esvaindo pela lateral da boca. Então, por exemplo, o som do L, lá. Tá vendo? Tem uma obstrução aqui, lá. Mas quando o ar vai passar, porque modo de articulação fala do ar, a passagem do ar. Então, lá, o ar vai pra cá, ó, pelos cantinhos, sai pra cá. Então, lá, ok? E nós temos os fricativos, que é quando há essa força, essa vibração intensa quando a gente vai fazer um som, ok? Esse daqui eu fiquei um pouquinho em dúvida. Se vocês acharem que precisa redefinir, se eu fui equivocada, a questão do fricativo, me falem, porque, enfim, já gravei muito do vídeo. Perfeito? Então, uma última dica, né? Então, a gente precisa conhecer a forma como o ar passa, 3 formas: oclusivo, líquido, fricativo. Um se obstrui, o outro o ar vaza pelas lateral e o outro, o ar, ele é livre, mas ele vibra, ok? E quando a gente fala de ponto articulação, nós precisamos de conhecer a anatomia, ou seja, quais são as partes anatômicas a partir da nossa física, do físico, do corpo, do aparelho fonador, que atuam no momento de produzir esse som, ok? E por fim, as cordas vocais, se elas são sonoras ou surdas, ou seja, a expressividade do músculo que a gente tem aqui. E por fim, o que eu coloquei aqui? A anatomia do aparelho fonador, principalmente no que se refere ao ponto articulatório. Conhecer a anatomia do aparelho fonador vai ajudar demais na hora de fazer a transcrição de merismas, porque enquanto a gente precisar transcrever o ponto articulatório, que é a parte mais difícil na minha opinião, ou seja, dizer qual é a parte do corpo humano, né, que está atuando naquele momento, é muito interessante na hora você conhecer a anatomia, essas partes, porque você pode testar isso no momento da prova. Então, por exemplo, falar o L, lá. Eu sei que o ápice da minha língua, que é a ponta da língua, vai até os meus alvéolos. Ou seja, então eu só faço lá. Se ele vai até os alvéolos, então ele é alveolar. Lá. E eu percebo que ele não mexe em outras partes do corpo, é só na ponta, é só a ponta da língua indo até os alvéolos. Ou seja, ele só precisa da passagem de ar para se expressar. Então ele é alveolar lateral, porque quando a gente faz de lateral, a gente está falando de passagem do ar. Acabei de fazer um dos processos de transcrição articulatória. Tudo porque eu tenho um conhecimento do que é da anatomia do aparelho fonador. E quando a gente fala desse conhecimento, a gente fala tanto de nomes, conhecer os nomes desse lugar, então alvéolos, dorso, raiz, traqueia, esôfago, etc., como também você ter uma identificação visual, ou seja, saber onde é os alvéolos, onde é o dorso, que é, no caso, aquele desenho horroroso que o professor faz a gente fazer, por exemplo, né? Que é só a parte superior, entende? Então, por exemplo, eu sei que aqui é a cavidade nasal, aqui são os alvéolos e por aí vai. Ok? Obrigada.